Fala, doutor, tudo na paz? Nesse vídeo a gente vai falar sobre como configurar triggers nos Zabbix para evitar aquelas instalações que quando você abre tem aquele monte de trigger com mais de 6 meses abertas. Então, para esse vídeo, o que nós vamos fazer é continuar o desenvolvimento daquele template do módulo IFMIB que nós começamos na aula passada e a gente vai incrementar ele com algumas triggers. Primeiramente, nós vamos fazer uma trigger de link down. Vamos simular a queda da interface, inclusive deixa eu já abrir aqui os dois roteadores MikroTiks. Beleza, tá aqui o MK1 e MK02, já vamos dar um connect aqui e já vou deixar eles lado a lado, que depois eu já derrubo uma das interfaces. Criando essa trigger de interface, a gente vai partir para algumas triggers um pouco mais inteligentes, como utilização de banda da interface. Porque aqui no Discovery, se a gente olhar os itens que nós criamos, a gente tem o estado operacional, tráfego enviado, tráfego recebido, velocidade do link. Então vamos criar umas triggers aí para alertar problema em cada uma delas. Primeira coisa que a gente vai fazer então, vamos criar a trigger de problema quando a interface cai. Para isso eu tenho duas formas, eu posso clicar aqui nos três pontinhos e Create Trigger Prototype, ou posso vir direto aqui em Trigger Prototypes e vir em Create Trigger. Normalmente, como eu faço para criar a trigger? Eu não escrevo a expressão na mão, eu gosto de vir aqui em ADD, selecionar o protótipo de item que eu desejo criar trigger, como por exemplo estado operacional, clico nela e aqui ele já me dá as funções. Como vocês podem ver, os Zabbix têm muita função de trigger e cada função dessa adiciona um comportamento diferente para quando nós estamos configurando um alarme. Entre as triggers mais convencionais vão estar as Aggregate Functions, que a gente tem a trigger de média, de contagem, contagem única, trigger de máximo, mínimo. Também temos as triggers de date, time, diferenças, enfim. Como vocês podem ver aqui, tem um monte de trigger e a melhor coisa para vocês saberem, né, com o que vocês estão lidando é vir na própria wiki dos Zabbix. Então, trigger functions, Zabbix, a gente já deve cair na wiki. Pronto, manual dos Zabbix. Só vamos mudar a versão aqui para 7. Acho que acredito que a 7 não vai ter em português. É isso mesmo, 7 não tem em português ainda. Não tem problema, vocês podem usar o Google Tradutor ou jogar para a versão 6 aqui e mudar para português. Aí o que eu recomendo? Vem aqui na 7, em English, clica com o botão direito e traduzir para o português. Vai ser a forma melhor para você ter aí o manual dos Zabbix o mais atualizado possível se você não conseguir ler em inglês. E onde você vai? Você pode vir aqui em configuração, gatilhos, que é a tradução de trigger, eu acredito que vai ter aqui em expressão de gatilho. Supported Functions é esse daqui, ó, pronto. E aqui você tem um resumo de todas as funções dos Zabbix. Então se eu colocar aqui para traduzir, eu tenho aqui as funções agregadas, Average Bucket Percentile, contagem, histograma, item count, que são as mesmas funções que a gente tem disponíveis aqui, no Aggregate Functions. Então se eu quiser mais detalhes sobre alguma, eu sigo esse link. E, por exemplo, eu quero mais detalhes da função Average, ele me informa aqui. Então, para vocês terem um estudo um pouco mais profundo aí de como as triggers dos Zabbix funcionam, não tem como escapar disso daqui, mas eu vou dar uma ideia geral de como a gente consegue montar uma expressão de uma maneira fácil e uma maneira intuitiva também. Então, aqui a gente está montando aqui a expressão para quando a gente tem um problema no estado operacional, ou seja, quando a interface cai, ele me gerar um aviso. A função que eu vou usar é o última. O que a função última faz? Com base no último item coletado, ela vai olhar se a expressão que eu estou criando aqui é verdadeira ou não. Se a expressão for verdadeira, ele vai me gerar um alarme. E quais são os possíveis retornos do estado operacional? Isso a gente tem que ver aqui na MIB. Então, já estou com ela aberta. Vou vir aqui em IFMIB, IFMIB Objects e IFXTable. Na verdade, eu acho que é isso mesmo, tá aqui no normal, no IFTable. Então a gente tem aqui o IFOperaStatus, que foi o item que a gente utilizou para criar, ou melhor, foi a ID que nós utilizamos para criar o item. E aqui a gente tem, ó, eu vou copiar isso daqui e vou jogar no Notepad. Então beleza, joguei aqui no Notepad. Esses aqui são os retornos possíveis da OID IFOperaStatus. O que a gente tem que fazer aqui? Elencar quais status são ok e os que não são ok para a gente. Então, status up seria ok para a gente, mas o down não ok, testing, unknowns, dormant, not present, todos esses estados aqui são não ok. Então, basicamente, quando eu estou criando uma trigger que eu vou avaliar se a interface caiu ou não, eu vou olhar para o ID IFOperaStatus
e vou ver se o valor dela é 1. Se o valor for 1, significa que a trigger está ok. Então, qualquer valor diferente de 1, eu quero que o Zabbix me alerte. Então, aqui na função, eu vou olhar para a última coleta com a função last, e o resultado precisa ser diferente de 1. E vou clicar em inserir. Com isso, ele já me dá toda a trigger criada. E como é que funciona a sintaxe de uma trigger? Nós temos, primeiramente, a função, que nesse caso é a last. Depois, entre parênteses, nós temos o item. Ou melhor, deixa eu colocar aqui. Depois nós vamos ter o item, que ele fica entre parênteses, que é o template módulo if operator status if index. E o que isso significa? Que o item é o que faz parte do template módulo ifmib e tem a chave if operator status if index. Dessa forma, para cada interface que for descoberta, ele também vai criar uma trigger para essas interfaces. E depois nós temos a condição, que nesse caso a condição vai ser diferente de 1. Então, dessa forma aqui, nós quebramos a sintaxe de um alarme do Zabbix. Que outras informações nós precisamos ter? O nome, então vou chamar de interface. Vou clicar no que está aqui e vou colocar o seguinte, interface description. Na verdade, eu não lembro se eu estava usando description ou não. Deixa eu copiar esse texto, só olhar aqui rapidinho. Ifdesk e ifalias são as duas macros que estavam sendo criadas. Eu já vou criar aqui, ó, create trigger prototype, porque ele já me traz o nome. Então, só vou colar e vou mudar o nome disso daqui. Então, como que é o nome dessa trigger? Pode ser o nome que você preferir, mas vamos deixar bem descritivo. Essa trigger referente à interface ifDescription e ifalias caiu. E o que são as severities? As severities elas servem basicamente para duas coisas. A primeira é filtrar as triggers entre as menos importantes e as mais importantes. E se você tem Alt implementado na empresa, você também consegue fazer uma diferenciação desses alarmes. O que eu recomendo? Pô, não tenho white, eu não tenho nada. Pensa o seguinte, nós temos diferentes níveis. Então, a gente tem o nível de informação, warning, average, high e disaster. Eu gosto de pensar o seguinte, o desastre é quando eu efetivamente tenho um serviço que vai ser parado por conta dessa trigger. É um serviço como um todo. Então, por exemplo, se falhar o ICMP de um equipamento, provavelmente aquele equipamento caiu. Então isso é um desastre para mim. O SNMP também, porque sem o SNMP eu não consigo monitorar as outras coisas daquele equipamento. Então isso para mim também é um desastre. A interface não chega a ser um desastre, porque apesar de uma queda ser muito grande, ainda é local. Pode ser só a interface de um cliente que caiu, pode ser um switch MPLS que caiu a interface da OLT, mas toda a rede MPLS ainda funciona. Então, eu colocaria aqui queda de interface. Mas pode ser que uma interface ou outra você tenha que colocar um nível de preocupação maior, que pode ser uma interface de um uplink seu, BGP. A gente consegue fazer alguns filtros também nesse sentido. O average, warning, informação aí é conforme você avaliar no seu ambiente. Então, vou marcar aqui como disaster. Ok, Event Generation. Como é que funciona? Isso daqui é como a trigger vai ser resolvida. Na forma que nós estamos fazendo aqui, a gente colocou a seguinte condição. Quando a última coleta for diferente de 1. Então, isso daqui é para o alarme. E para o OK, vai ser quando a última coleta for 1. Ele faz exatamente o inverso da condição de alarme. Se a gente não preencher, porque a gente pode vir aqui em Recovery Expression e colocar uma fórmula específica para recuperação, a gente vai ver sobre isso. E none, se caso eu queira que esse alarme seja gerado, mas ele nunca seja recuperado, ou que eu vou permitir o manual close aqui. Inclusive, o manual close é se eu quero permitir lá no front-end que esse alarme seja encerrado de forma manual, mas isso daqui pode acarretar alguns problemas. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a última coleta foi 2, então, que é quando a interface está down. Eu vou lá e fecho o alarme manualmente. Aí chega a próxima coleta. Então, a coleta continua sendo 2, vai alarmar de novo. Eu vou lá, fecho ele de novo, manual, mas continua vindo uma coleta de 2.
Então, a única preocupação que você tem que ter se eu fechar manualmente, se esse alarme vai voltar ou não. Do jeito que está aqui, ele vai voltar e eu vou mostrar para vocês acontecendo. Então, vou deixar aqui com Allow Manual Close. E com isso, a gente já pode dar ADD. Feito isso, a gente já tem a trigger criada aqui. Eu vou vir aqui na parte do Data Collection Hosts, eu vou forçar uma descoberta de novo do MK01. Então, cadê esse daqui mesmo? Trigger Prototypes, Execute Now. Se eu olhar aqui as triggers, já tenho 4 triggers referentes a cada uma das interfaces de rede dele. Outra coisa que eu quero que vocês percebam também. Se a gente for aqui em Discovery Rules, nos itens Prototypes, nós temos que o estado operacional ele coleta em intervalos de 1 minuto. Então, se houve a coleta agora e a interface caiu, eu só vou descobrir daqui 59 segundos e a gente consegue confirmar isso vindo aqui em Latest Data. Então, vou colocar aqui estado operacional para filtrar pelas 4 triggers e percebam um last check aqui. Então, se a interface cair agora, ainda vou levar 20 segundos para descobrir isso ou não. Então, 43 segundos. Beleza, eu vou dar um executar agora aqui nessas 4 para a gente ver o tempo que vai levar. Executou, vou vir aqui no Terminus e vou derrubar uma das interfaces. Então, interface, deixa eu só ver VLAN print. Tem a VLAN 10 no bond 0, tá? Interface bonding print. Nós temos interface Ether 3 e Ether 4. Eu vou desativar as duas. Então, interface print, interface 7, 2 e 3, disabled igual a yes. Então, interface print, já temos as duas interfaces aqui desativadas. Se eu atualizar, ó, last check, ainda faltam 35 segundos para a próxima coleta. E se eu vir aqui para a parte de alarmes, eu ainda não tenho nada. Então a gente tem esse gargalo aqui quando a gente está utilizando as coletas SNMP via SNMP Agent. No próximo vídeo, exatamente depois, não exatamente depois desse, mas no próximo vídeo dos ABICs, nós vamos falar sobre sobre alarmes via SNMP Trap, onde a gente elimina todo esse tempo aqui de espera para gerar um alarme de quando uma interface cai, porque a lógica da SNMP Trap é diferente. Em vez dos APICs fazer o pooling, ou seja, os APICs ir até o equipamento fazer a coleta, é o equipamento que irá avisar os APICs que aconteceu um problema. Cara, e coletou aqui e não caiu. Caramba, é porque a gente está utilizando o ambiente virtualizado. Então, se eu olhar aqui no MK01, interface Ethernet Print, eu vou ver que as duas interfaces estão ups, mesmo que os dois uplinks do outro lado estejam down. Tá? Problemas de ambiente virtualizado. Então, se eu vou vir aqui, ó, interface Ethernet 7. Na verdade, eu posso copiar esse comando aqui. Pronto, derrubei as duas. Deixa eu forçar aqui uma coleta agora. Passou para o state down. E nós temos aqui os dois problemas. Ó. Interface 3 e 4 caíram. Inclusive, a gente pode vir aqui e já ver o histórico, seja no gráfico, ó, passou de 1 para 2, etc, etc. Agora, lembra que eu falei, né, que se a gente atualizar a interface, ela vai continuar gerando alarmes. Eu vou vir aqui em Update. Como a gente marcou o Allow Manual Close, ou em português, permitir encerramento do alarme, ou algo parecido com isso, a gente consegue vir aqui e encerrar o alarme. Então, vou encerrar, vou dar um Update. Eu vou encerrar aqui também, vou dar um Update. Para os APIs, como eu fiz essa operação de forma manual, é como se o alarme tivesse sido resolvido, mas a coleta vai continuar sendo 2. Então, daqui a pouquinho a gente já deve ver esses dois alarmes voltarem. Vai demorar 20 segundos, então já vamos dar um execute now. Vamos imaginar que já deu o tempo de coleta. Então, olha lá, a gente já tem os alarmes acontecendo de novo. Isso por quê? Porque a nossa trigger ela ainda está um pouco mal otimizada, mal desenvolvida. Então, o que é um cenário muito comum? Vamos imaginar um cenário extremamente comum em provedor. Eu tinha uma interface sendo em uso por um cliente, então a interface sendo utilizada por cliente. Caiu o cliente cancelou. Ou migrou a interface, sei lá, saiu de um link de 1 GB para ir para 10, de um 10 para 100, etc. E aquela interface antiga, ela foi desativada. Ela não vai ser mais utilizada, mas eu não quero deixar ela administrativamente down
porque pode ser necessário, sei lá, alguma emergência, eu ter que subir essa interface de novo, ou de repente eu vou deixar as configurações lá para o cliente para servir de algum backup. Então eu não quero desabilitar essa interface do meu switch, do meu roteador, enfim. Mas eu quero poder sumir com o alarme aqui da minha frente. Eu quero poder vir aqui, ó, dar um close problem, porque já não é um problema mais esse alarme não voltar. Só que para isso a gente tem que melhorar essa trigger aqui e a gente vai ter que pensar um pouquinho. Deixa eu vir aqui no template. Discover, Trigger Prototypes e aqui. O que essa trigger está avaliando? Ela avalia se a última coleta não é 1. Só que, na verdade, o que a gente tem que avaliar é se houve uma mudança. Ou seja, se ela estava em 1 e passou a ser diferente de 1. Porque se eu tenho lá, vamos chamar isso aqui da coleta 1, coleta 2, coleta 3. Nessas coletas já veio 2 down, aqui já veio 2 down e aqui já veio 2 down. Ou seja, a interface já está down, eu já poderia fechar essa trigger sem problemas, porque eu já sei que a interface está down, eu já fui alarmado, eu já sei que isso não é um problema. Só que eu não consigo, porque ele está olhando para isso daqui, se a última coleta não é 1. O que é diferente da situação que a gente teve aqui quando a interface caiu. Então a gente teve a coleta 1, coleta 2, coleta 3. Aqui a gente recebeu o valor de 1, e aqui só que a gente recebeu o valor de 2, aqui o valor de 2. Então a gente tem que avisar os ABICs que ele tem que olhar para essas mudanças. E como é que a gente faria isso? A gente tem que ver se ele estava em 1 e veio para 2, né, ou diferente de 1. E a gente pode fazer isso adicionando mais um parâmetro de last aqui. Então vou copiar isso daqui. E vou fazer o seguinte, template módulo ifmib, if index for igual a 1. Porém, em vez de olhar para a última coleta, eu vou falar para os APICs olhar para a penúltima. Aqui, né, depois de toda a OID aqui a função last, eu tinha comentado sobre a sintaxe dela, mas eu não falei o seguinte, nós podemos ter a função, nesse caso é last, nós podemos ter o item que está sendo analisado, que nesse caso é até aqui, ó, até o if index, e eu posso colocar uma variação de coleta, que nesse caso pode ser o 1 para a última coleta, então a gente pode emitir ele, o 2 para a penúltima, o 3 para a antepenúltima e assim por diante, ou posso olhar até mesmo para tempo, então os últimos 5 minutos, os últimos 10 minutos, a última hora, os últimos 7 dias, último mês, enfim. Consigo definir um valor de tempo e colocar aqui, ó, coloco uma vírgula depois do meu item e digo quanto eu quero olhar. Nesse caso, eu vou olhar para a penúltima coleta, se ela é 1. Se a penúltima coleta for 1 e a última coleta, então AND, e a última coleta for diferente de 1, que é justamente o cenário que nós temos aqui, né, onde estava up, passou a ser down, aí sim eu quero ser alarmado. Então vou dar um update nisso. Tá, ele deu um erro. Opa, faltou, na verdade, colocar o 2 aqui, ó. Show. Agora eu vou vir aqui em hosts, vou forçar novamente a descoberta. Execute now. Posso vir aqui em triggers. Vou atualizar aqui o apply. E pronto, já tenho a minha trigger atualizada. Se eu vir aqui em dashboards agora, monitoring hosts, monitoring problems, e olhar para essa trigger, eu vou ver que ela também está atualizada. Então eu posso vir aqui, ó, update, close problem, update, close problem. Por que ele reclamou? Tá, deu resolvido. Então vamos vir aqui em latest. Na verdade eu não preciso, eu já tenho aberto aqui. E vamos forçar uma nova coleta. Execute now. Coletou. Se eu olhar aqui agora, eu já não tenho mais a trigger sendo gerada, porque a condição mudou. Agora não basta ela ser diferente de 1
na última coleta. Lembrando que 1 é porque na OID if opera status, 1 é o mesmo valor do up. Então ela tinha que estar em 1 e passou a ser algo diferente. Então beleza, para trigger de interface down é isso. Agora vamos trabalhar mais um pouquinho aqui. Eu vim aqui no template if module, caramba, tô com misclick hoje está complicado. Vamos vir aqui em trigger, vamos vir em itens primeiro. Eu quero mostrar algumas outras coisas para você que podem dar problema. Vamos vir em tráfego enviado e vamos criar uma trigger aqui para o tráfego enviado. Vamos chamar isso daqui de passou de 500 kbps. Antes disso, deixa eu ativar as duas interfaces aqui. E vamos fazer um bandwidth test aqui. Do bandwidth test 10, 10, 10, 10, user admin, password admin. Beleza? Rodando. Tá passando aí 500 mb. Caramba. Eu não esperava que daria tanto. Então vamos fazer o seguinte. Aqui remote tx speed 10M. E não tem local tx speed, tem local tx speed 10M. Connect running. Beleza, travou em 10 megas. Então vamos dizer que a média, ou seja, uma função de média, de quanto? Dos últimos 5 minutos for maior ou igual a 5 megas. E 5 megas em bits. Lembrando que o Zabbix ele faz a coleta em bits por segundo, então nós temos que fazer 5 megas vezes 1000 para ter quilo, vezes 1000 para ter isso aqui em bits. Então tem que ser maior que 5 milhões. For igual ou maior que 5 milhões. Vou colocar isso aqui como um warning e eu quero que isso me avise. E aqui para Recovery Expression, vamos fazer o seguinte. Eu quero que o mínimo, ou seja, a função de mínimo, dos meus 10 minutos seja menor ou igual. Por quê? Se eu deixasse do jeito que estava, o que ele faria no Recovery Expression, no caso? O Recovery Expression, se eu deixar ele em Expression, ou seja, essa primeira opção, ele vai ser o inverso do alarme. Ou seja, se eu estou pedindo para ele olhar os últimos 5 minutos, se a média é maior que 5 mbps, então o recovery ele vai ver os últimos 5 minutos se a média é menor que 5 mbps. Só que isso daqui pode gerar alguns problemas, principalmente no caso, vamos imaginar que a gente está monitorando o CPU. Então a CPU, ela tem, não só a CPU, né, mas a própria interface de rede vai gerar muito problema se eu não fazer uma recovery expression, porque tem uma variação muito grande. Então às vezes, quando eu faço um alarme, é que eu estou lidando com dados que naturalmente variam, eu posso estar fazendo os APIs gerar e resolver alarmes de... Eu posso estar fazendo com que os APIs gere e resolva alarmes de forma muito recorrente. Por exemplo, se eu estivesse aqui monitorando CPU, e aí fizesse um alarme para me avisar toda vez que a CPU tivesse maior que 90%. O recovery dela seria toda vez que a CPU abaixasse de 90%. Mas se a CPU estivesse variando entre 89 e 91, os APIs iria resolver e alarmar esse negócio o tempo todo, a cada coleta praticamente. E o mesmo ocorre também com banda. Por quê? Eu posso estar transferindo 5 mbps agora, como eu posso estar transferindo 4,9 mbps, como eu posso estar transferindo 5,1 mbps. Vamos fazer esse primeiro alarme aqui de tráfego enviado. Na verdade, é tráfego enviado? Out, tráfego enviado, passou de 500 mbps. E vamos fazer também uma para tráfego recebido. Só que eu não preciso necessariamente criar uma outra trigger, eu posso usar essa daqui mesmo.
posso só vir aqui e colocar um OR, vou copiar essa expressão, só que em vez de usar o Alt, eu vou usar o In. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Lembrando que isso aqui também pode gerar um problema, mas normalmente eu não vejo tanto problemas assim, mas se você tiver um tráfego muito simétrico na mesma interface, pode ser que alarme no Alt resolva por conta do In. Tá? Então já fica esse aviso aqui para você avaliar o seu ambiente antes de sair criando um alarme igual esse aqui. Esse aqui, como eu sei que não vai dar problema, eu só vou fazer isso daqui mesmo. Vou vir aqui em Hosts. Agora vou forçar aqui a descoberta. Pronto, já temos 8 triggers. Vou vir aqui no Latest Data. E vamos procurar por tráfego. Não é tráfego? É tráfego. Tem acento. Tem aqui algumas interfaces dando 9 megas. Vamos dar um Execute Now. Ó, já temos o alarme aqui, passou de 500 kbps. Acabei só não mudando o nome, mas são 5 megas. Então se a gente for aqui no item, vamos vir aqui no History. Vamos já olhar o History dos dois. Tá aqui, ó. No caso é o tráfego enviado. Passando aí 9 megas. Então beleza, o que eu vou fazer aqui agora? Vou ver se consigo simular esse problema que eu falei dele cair e voltar o tempo todo, que a gente chama de histereses. Então o que eu vou fazer? Em vez de enviar 10 mbps, eu vou colocar para enviar exatamente 5 mbps. E aqui também. Maravilha, 4.9, 5, 4.9, 5. Será que eu consigo colocar 5.1? Aceitou, hein? Vamos ver, 4.7, 5.1, 5. Acredito que isso daqui já vai fazer o que eu imagino. Então, MK01, latest data, vamos colocar para coletar tudo, execute now. Se a gente der sorte, essa coleta aqui vai resolver. Pelo jeito não. Opa, é para ter resolvido sim. Ah tá, é porque eu coloquei as funções, né? Vamos ver, foi isso mesmo. Eu coloquei função de média dos últimos 5 minutos. Então o que eu vou fazer? Só para deixar essa trigger aqui bem sensível para a gente ver acontecer, vou vir em Discovery, Trigger Prototypes e vou mudar isso aqui de Average para Last. Então Last aqui e vou tirar a Recovery Expression. E vai ser só da última coleta. Lembrando que essa aqui é a forma completamente errada de se fazer, é só para mostrar o comportamento que eu quero que vocês vejam. Beleza? Já estamos com o last aqui. Vamos forçar uma coleta. $5.25. Caramba, está coletando bastante, então 4.5 aqui, 4.5. Aí eu simulo essa variação de tráfego na mão mesmo. Pronto, baixou. Se a gente vir aqui em Problems, deu resolvido. Agora eu vou imaginar que aumentou um pouquinho esse tráfego. Ele foi lá para o 5.1. Quando eu coletar de novo, estava resolvido e aí não vai coletar? 4.17, espera que não subiu tanto ainda. É o tráfego que está variando, aí 5.15. Você dá um apply, pô, deu aqui o alarme de novo. Aí vamos dizer que o tráfego caiu um pouco. Então foi lá para os 4,5. Pronto, 3. O que vai acontecer? Resolveu. Aí o tráfego subiu de novo. Na verdade, eu
colocar isso aqui 10 megas que eu tenho certeza que vai alarmar. Então esse comportamento que é o estresse que a gente precisa evitar de acontecer. E a gente só consegue evitar isso daqui imaginando os possíveis cenários de coleta e como o Zabbix vai se comportar mediante a trigger que nós estamos configurando. Então, novamente, para a gente resolver isso daqui, uma recovery expression, por exemplo, já resolveria. Porque eu posso falar que eu quero que ele me avise quando a última coleta passar de 5.000, mas eu só quero que ele me resolva se a média estiver abaixo dos 5.000, dos 5 megas, por 15 minutos, por exemplo. A gente coloca o OR para a gente fazer os dois lados da interface. Aí só com isso eu já evitaria dessa trigger ficar alarmando igual uma louca, porque o recovery é exatamente o inverso da expressão de problema.